Muito boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. A paz é algo da parte de Deus que, quando enche um coração, literalmente, é o bem-estar, é a saciedade, é o interior preenchido, é a presença do próprio Deus. Olha que maravilha, não? Um coração livre da ansiedade, livre dos medos. Estamos numa série cujo título é Medo, o inimigo que está dentro. Liberte-se dele. Jesus condena o medo. O Senhor Deus condenou o medo. E o Senhor ordena ao seu povo, aos seus filhos, que não tenham medo. Mas como não sentir medo? Quantas pessoas dizem, mas é involuntário? Quando eu me pego, quando eu percebo, já estou tomado pelo medo. É preciso ouvir a palavra de Deus, compreender as coisas espirituais. O medo é um sentimento maligno, ele é negativo. Ele trabalha, atua, literalmente o tempo todo, para derrotar aquele que o tem. O medo tira a liberdade. O medo, ele leva o ser humano para baixo, nunca para cima. Vamos fazer a oração do agradecimento, porque estamos diante do Senhor Deus, porque reconhecemos que o Senhor Deus tem cuidado de cada um de nós, não é? Em todo o tempo. Então, una-se agora conosco. Vamos fazer a oração da gratidão a Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, diante do trono da Tua graça. Sim, nosso Deus, de onde o Senhor envia o socorro, de onde o Senhor envia a paz, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder. Sim, nosso Deus, e nós chegamos para agradecer. Graças te damos por todos os benefícios com os quais o Senhor nos abençoa dia a dia. Senhor, essa certeza da vida eterna, a salvação, essa certeza da Tua presença, porque o Senhor diz, está na Tua palavra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai Celestial, nós temos muito a Te agradecer. Todas as razões, todas. Porque o Senhor é um Deus que cuida daqueles que confiam em Ti. Como o Senhor diz, como estão os montes à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Seja exaltado, Senhor. Em cada bênção, no reconhecimento, nós glorificamos o Teu nome. Como o Senhor diz, sim, em meu nome curarão os enfermos, libertarão vidas, expulsarão demônios. Jesus, o Senhor, veio a este mundo trazendo paz, o poder, e nós reconhecemos a Tua presença, Senhor. No nosso dia a dia, em cada noite, nas nossas orações, Teu Santo Espírito operando. Senhor, agradecemos a iluminação dos olhos da nossa fé, dos olhos do coração. Agradecemos os livramentos, sim, nosso Deus, em todo o tempo. Agradecemos as provisões, porque a bênção, o socorro, vem do Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos a Tua bênção, as Tuas ricas bênçãos, o dom da vida. A vida é um dom do Senhor. Nenhum ser humano tem domínio sobre a sua própria vida.
Sim, Senhor Deus. Tão somente o Senhor, porque tudo está em tuas mãos. E como é feliz, Senhor, aquele que se aninha nos teus braços, que, Senhor, se cobre no teu esconderijo, se guarda, literalmente, Pai, à sombra das tuas asas onipotentes. Senhor Deus, nós agradecemos. Agradecemos as respostas das orações, agradecemos por cada bênção. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos amigos, a todos que compartilham, que participam conosco, né, do Graça sobre Graça, que vai ao ar aqui, partindo aqui do Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana AM 1090, e pelos sites, entrando aí em todos os lugares, os mais distantes, mais longínquos. O nosso abraço a todos os nossos amigos, né, que partilham dessa palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, recebida num coração, ela liberta, ela traz paz. Isso mesmo, ela muda a visão da vida, porque o medo desaparece. Como também muitos outros sentimentos, ansiedade, os pavores e toda a turbulência que literalmente tira a qualidade de vida. Quem sofre de medo, de pânico, tem surtos, não é, de pânico e coisas dessa natureza maligna, né? Literalmente é cerceada da sua qualidade de vida, porque cai muito. Imagine uma pessoa assustada, amedrontada, né, que começa a se prender, achando que está se protegendo e na verdade está se enclausurando. Né? Isso é terrível, porque as pessoas confundem. E o diabo está por trás de tudo isso, para jogar um cenário pavoroso, criar circunstâncias, né, que vão oprimir. Então tudo isso deixa literalmente a vida no vermelho. Então vamos atentar bem para a simplicidade das coisas que Jesus ensina, que Jesus nos fala. Nós temos a palavra de Deus, um momento dos discípulos no barco. Ontem nós falamos do surgimento do medo. Quando foi que houve a primeira manifestação do medo aqui na face da terra? Foi em Adão, o primeiro homem. Mas por que ele sentiu medo? Ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Ele ouviu, mas ele não guardou. E então houve a desobediência. E naquele momento em que ele desobedeceu, a partir daquele momento tudo mudou na sua vida. Houve um vazio de Deus, um vazio. Enquanto Jesus não entra, a palavra de Deus não entra no coração, há um espaço, há um vazio. A ansiedade, aquela sensação literal de vazio. E é nesse espaço que os medos se alojam, como a ansiedade, as inquietações interiores, as turbulências da alma. Então, o medo foi o primeiro sentimento que atacou o ser humano, atacou Adão, depois da sua desobediência a Deus. Quando você ouve a palavra de Deus com o coração aberto, é como um sedento que bebe água fresca e cristalina. A sede é imediatamente, ela passa, ela é saciada. Nós vamos ver alguns momentos, porque é necessário
entender, compreender bem, para que haja uma libertação do medo. Muitos dizem, mas como dissemos, o medo é involuntário. Muita gente diz, né? Quando eu me pego em atenção, eu já estou sentindo, já tomei atitude, eu já me clausurei, enfim. E Jesus, ele trouxe qualidade de vida. Ele veio para quebrar as cadeias, porque o medo, ele é uma prisão. O medo, ele impõe uma prisão. Uma pessoa que sente medo, dependendo do grau do medo, ou dos medos que a pessoa sinta, ela vai perdendo a sua liberdade, pode perder completamente, ao ponto de ficar enclausurada dentro de um quarto, ou mas dentro de casa, achando que assim não vou correr risco nenhum. E não é bem por aí. Quantas histórias já ouvimos? Você já deve ter ouvido uma história há não muito tempo, em São Paulo, na queda de um avião. Caiu sobre várias casas e um senhor disse: eu nunca andei de avião por medo, e o avião caiu sobre a minha casa. Ele escapou. Mas veja, ele não foi ao avião, mas o avião foi até ele. Sabe de que isso nos faz lembrar? O Jó. O Jó, ele expressou o seu medo. Porque o medo, ele é um sentimento que domina o interior humano. Mas ele não trabalha sozinho, não é apenas o sentimento de medo. Em regra, ele vem acompanhado de um cenário de pensamentos. Então o cérebro trabalha também a favor do medo. E principalmente, vê o que acontece com pessoas que assistem um filme de terror e depois não conseguem dormir apavoradas. Ora, por que fixaram os olhos e deram atenção àquilo que vai lhe causar o medo? Isso é apenas um simples exemplo. Não foi o caso do Jó. O Jó, ele tinha uma inquietação no coração dele, um receio de que o mal lhe sobreviesse. Então, quando a desgraça se abateu sobre ele, ele disse: o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. De qualquer forma, o medo é um sentimento maligno. Ele é negativo. Ele só pode fazer o mal, ele não faz bem. Nunca confundindo medo com o respeito pelos limites. Como, por exemplo, uma pessoa que não sabe nadar se joga no mar. Aconteceu também há pouco tempo. Não foi agora, uma virada de ano, na virada agora do ano, os noticiários publicaram que um navio cruzeiro, os jovens estavam assim muito alegres, muito empolgados, estavam bebendo, jogando conversa fora, quando um deles resolveu fazer uma brincadeira e, já alcoolizado, se jogou no mar. E aí os colegas disseram: ele não sabe nadar. E o rapaz morreu afogado. Não foi suicídio, nesse caso não. Ficou comprovado que ele estava vivendo um momento muito bom na sua vida, tranquilo. Só que se alcoolizou, e o diabo não perde a oportunidade de ceifar uma vida. Então, certamente se empolgou, como disseram a ele, quis, né, fazer graça, quis um brilhozinho e se jogou. Quando parou para refletir, era tarde. Eu não sabia nadar, parece desenho animado, mas foi realidade. Então ele não teve o receio de se jogar na água, claro, ele estava alcoolizado. Uma pessoa que respeita os seus limites, né, como não desafiar as leis da natureza, isso não é medo. Ora, se não sabe nadar, por que vai se jogar no mar? Então não é medo,
É até uma questão lógica, não sabe nadar. Agora, é bem diferente quando a pessoa está tranquila, não tem nada para ter medo, mas tem medo que o mal lhe aconteça. Então, pode-se dizer que essa pessoa, ela está no negativo, porque ela já está chamando o mal para si. E é o que acontece na nossa sociedade. Só tem medo disso, daquilo, de bala perdida, de não sei o quê, de não sei o quê. Ah, mas pode acontecer com todo mundo. Então, essa pessoa que pensa dessa forma, que sente dessa forma e que crê dessa forma, ela não tem a fé no esconderijo do Altíssimo e não habita nesse esconderijo. Então, nós estamos hoje no segundo dia desta nova série, Medo, o inimigo que está dentro. Vamos expulsar esse inimigo. Vamos pô-lo para fora. E depois virá a série do Salmo 91. Completando o entendimento. Então veja. O Jó tinha dentro do seu coração uma inquietação. Por mais que ele cresce em Deus, ele tinha uma inquietação. Ele tinha um polo negativo no seu coração. Porque ele diz na sua palavra. Pelas palavras de Jó, você entende. Ele diz, porque o que eu temia me veio. Ou seja, daquilo que eu tinha medo, eu acabei sendo atacado. E o que receava me aconteceu. O receio também é negativo. Aquela sensaçãozinha estranha de que alguma coisa pode acontecer. Então, o receio é um sentimento que ele trabalha em concordância com o medo. Ele está pronto a chamar o medo. E o Jó disse, nunca estive sossegado. Olha, nunca estive descansado. Mas veio sobre mim a perturbação. Está vendo? Então, ele estava até que Deus permitisse o diabo tocar nele. E é bom lembrar, vamos aqui frisar bem, que Jó viveu antes do sacrifício do Calvário. Ele não foi herdeiro do Calvário. Ele não herdou o resgate que Jesus fez. Ele não foi participante desse resgate. É bom lembrar isso. Porque Jesus, ele dividiu os tempos. Antes de Jesus, era a lei do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio, ele disse com todas as letras, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele começou a pregar o reino, ou seja, o reino dos céus é chegado a vós. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, quebrava as cadeias e expulsava demônios, limpava leprosos, multiplicava pães e peixes. Mas ele continua fazendo hoje na vida daqueles que creem. Então Jó, ele não foi participante do resgate do Calvário. Então a Bíblia Sagrada expõe quais eram os sentimentos que trabalhavam dentro do Jó. Ele era um homem de Deus? Sim. Jó foi de um caráter relevante, a toda prova. Porém, dentro do coração dele, o seu Deus que o examinava, que examina os corações, o seu Deus então expôs aqui, ele falou, porque o que eu temia me veio. Ou seja, daquilo que eu tinha medo, foi o que aconteceu comigo. Olha como o medo, ele atrai o mal. Então ele é um sentimento maligno, ele é um sentimento negativo.
Ele é exatamente o oposto da genuína fé. Ele é o oposto. Porque a fé, sendo o contrário do medo, ela é totalmente contrária. A fé rege exatamente assim. A fé é um alicerce firme dentro do coração, esperando a sua bênção, ou seja, a construção do seu edifício. Então nós colocamos os fundamentos. Porém o medo, ele é negativo. Ele não faz bem nenhum. Como eu disse no início do programa, não confundir o medo com o respeito pelos limites, pelas limitações. Vou andar eu vou andar na beirinha do guarda-corpo, lá no alto do prédio, que eu não tenho medo de nada. Isso é tentar até a Deus. Isso é tentar a Deus. Porque está se expondo à insegurança. Agora, a pessoa tem medo de chegar na janela porque o edifício é alto. Então foi visitar um amigo, não, perto da janela eu não chego. Tenho medo de olhar lá para baixo. Vamos dizer que haja uma sala envidraçada e a pessoa fica no cantinho da parede, lá no canto trêmula, apavorada. Aí alguém diz, senta aqui. Não, essa poltrona está perto desse vidro, eu não quero olhar lá para baixo. Eu passo mal, eu tenho medo. Isso é negativo. Isso é maligno. É um medo infundado. É um medo que oprime. Quantas pessoas não entram no elevador? Sim. Às vezes pessoas chegam e dizem, olha, eu não ando de elevador, tenho medo. Eu não entro no avião, tenho pavor. Então essas pessoas estão com a vida limitada. Se depender uma bênção, né? Olha, você tem que ir lá no prédio tal para assinar um documento para você. Não, lá eu não vou não. Tem que entrar no elevador. Então esse medo, o medo, ele é negativo. Ele deixa a vida no vermelho. Então muita gente perde bênçãos por conta disso. Então Senhor Deus, ele não escondeu que o Jó, ele, embora fosse realmente um homem de Deus, mas ele tinha aquele coração inseguro. Ele tinha no coração o receio e o medo de que o mal o atingisse. É preciso que haja uma libertação disso. Sobre a libertação nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas então, falando desse sentimento tão tenebroso, nós estamos aos 23 minutos do programa, e daqui a pouquinho nós temos a oração da fé, né? E voltamos a seguir com a palavra. Mas eu quero compartilhar com você que é possível, sim, ficar curado e libertado completamente liberto. Sendo libertado, o termo é esse mesmo, sendo libertado por Jesus. Ou seja, ele entra para quebrar as cadeias. Ele entra para encher o coração de uma paz que não tem nada a ver com medo. A paz que Jesus concede, ela não deixa 1/1000 de espaço para o medo, quando essa fé é verdadeira, é pura. Quando o coração está alicerçado nas palavras de Deus. Ou seja, se eu ouço Deus e Ele me garante um cuidado, então não há por que temer. Então o Jó, ele era um homem de Deus. Mas Deus não escondeu o que estava no coração dele. É uma longa história, a história desse homem. Nós estamos iniciando, né? Começamos ontem essa caminhada sobre o medo, o inimigo que está dentro.
O nosso corpo é uma casa. O nosso corpo é uma casa. É uma das figuras ilustrativas usadas pelo Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada usa, assim, algumas simbologias para facilitar a compreensão. Então você imagina uma casa às escuras, de repente uma surpresa. Agora uma casa iluminada, você vê tudo, está diante de você. Por isso então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O medo, ele faz parte do reino das trevas. Ele faz parte das trevas. O medo, ele trabalha a favor das trevas. Exatamente para isso. Assustar, apavorar, enclausurar. Então a pessoa fica prisioneira ou limitada. Como disse, dependendo do grau desse medo, né? Até mesmo dos surtos de pavores, há pessoas que ficam tão desesperadas. Há não muito tempo, uma jovem aqui da igreja, ela estava caminhando num centro de comércio, quando uma senhora se agarrou na subida de uma escadaria da estação de trem. E quando ela passou, a senhora soltou o ferro e se agarrou a ela. Mas agarrou mesmo, tremendo, tremendo. Tô com medo. Me ajuda. Querem me pegar? Aí a princípio se pensaria, bom, essa senhora, ela tem problemas psíquicos. Com certeza a psique dela é doente. Mas não era. Aí a menina acalmou o coração dela, fez uma oração, disse: olha, Jesus está comigo, Ele está aqui conosco, Ele é o príncipe da paz, Ele trouxe paz aos corações. Então a senhora recebe a bênção de Deus. E aí orou e repreendeu o mal e disse: em nome de Jesus, esse espírito de medo saia dela. Ela tremeu e imediatamente acalmou. Diz que o semblante foi ficando sereno. E aí ela disse: minha filha, eu sofro da síndrome do pânico e de vez em quando me dá esses pavores. E ela disse: eu estou fazendo tratamento psiquiátrico, tomando uma série de medicações. Não era nem para ter saído, que eu já não saio faz tempo, mas eu achei que eu estava melhor. E aí a menina disse: olha, Jesus quebra essas cadeias. A senhora viu, eu repreendi o mal, a senhora ficou trêmula, o mal saiu, e a senhora agora está em paz. A senhora precisa conhecer Jesus. A senhora precisa conhecer a verdade. Foi o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi tão interessante que isso durou quase 1 hora. Essa menina disse: olha, eu fiquei com ela quase 1 hora falando do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus por ela, da autoridade do nome de Jesus, como é que as coisas funcionam. E me ofereci: a senhora quer que eu leve a senhora em casa? Não, minha filha, eu já estou bem. Puxa, você me fez tão bem. A senhora tem certeza, não quer que eu... Não, minha filha, eu estou bem. Olha só. Quer dizer, se ela desse continuidade ouvindo a palavra de Deus, a palavra encheria o seu coração. Porque o que Jesus diz? Ele diz: porque a minha palavra é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva porque o Espírito de Deus está nela. E eficaz porque ela faz aquilo que diz. Isso é que é importante. Então você vê uma pessoa normal que surta num momento e fica num estado deplorável, agarrada a um ferro. Quando a menina passou, ela agarrou a menina, levou um susto, claro.
mas viu que ela estava passando mal. Então começou a conversar com ela do amor de Jesus, da paz que Jesus trouxe, e fez a oração. Quando repreendeu o mal, aquele espírito maligno que aprisionava aquela senhora, ele saiu dela. E ela sentiu paz. Isso mesmo, tranquilo. Quer dizer, aquela força maligna saiu. Então, essa senhora estava prisioneira. No caso do Jó, pode-se dizer que era um sentimento humano. Ele disse, eu tinha um receio, eu nunca tive descansado. Há pessoas que, de uma forma negativa, ficam esperando uma má notícia. Há pessoas que chegam a tremer quando tocam o telefone. Vamos dizer, alguém que vive uma vida super limitada ali e tal. Não tem muitas, vamos dizer, muitos contatos. E então toca o telefone e a pessoa treme. Ah, meu Deus. Pensa logo num parente. Isso é um medo que deixa a pessoa no vermelho. Então ninguém vive dessa forma. A pessoa não tem vida. Ela não vive. Então o medo, ele é negativo. O medo, ele é maligno. O medo, ele faz parte das trevas e não da luz. Tá? Então ele pode sim crescer e levar até a clausura. Temos aí experiências de trabalhos de libertações aí, mas muitos e muitos e muitos. Como eu disse no caso do medo do elevador, né? Essas fobias. Há muitos anos atrás eu recebi um senhor, que ele chegou à diretoria de um banco, mas quando foi transferido, e ele tinha que participar das reuniões da diretoria, que aconteciam no 17º andar de um prédio, ele teve que abrir mão. Isso mesmo. Ele abriu mão de ser diretor, porque ele disse, não entro em elevador de jeito nenhum. Como é que ele ia subir, né? 17 andares, todas as vezes que tivesse a reunião. Viu? Então, olha como o medo, ele é maligno, como ele é negativo, como ele rouba, né? Ele furta, na verdade, porque está dentro da pessoa e tira o seu direito. Trabalha com muitos pensamentos. Então ele é totalmente negativo. E Deus condena o medo. Agora, Deus não apenas condena, ele é a solução. Muito bem, então nós estamos contemplando na palavra de Deus, né, os cuidados do Senhor Deus e esse zelo que Ele tem, e não só nos orientar, mas literalmente nos capacitar para desfrutarmos dos seus cuidados. Então Ele condena o medo, o Senhor Deus, Ele condena veementemente o medo. Nós vamos ver isso nos próximos programas, não é? Estamos falando no momento sobre o que estava dentro do coração de Jó. Eu não estou dizendo que foi apenas esses fatores que contribuíram para tanta desgraça na vida dele. Uma coisa é certa, tá? Ele estava com o coração no negativo. E mais, né? Ele viveu antes do sacrifício do Calvário. Então isso tudo tem que ser levado em conta, tremendamente levado em conta. Porque uma coisa é antes do sacrifício e outra é depois. Porque o sacrifício, ele nos trouxe direitos. Isso mesmo. Mas ele confessa, ao final, né, quando toda a desgraça se abateu, ele diz, eu nunca estive sossegado. Ou seja, em tempo algum, quando tudo estava bem, ele tinha um receio do mal. Então ele tinha um polo negativo dentro dele, para atrair o mal, sem dúvida nenhuma. Às vezes a pessoa, ela é religiosa, ela tem uma aparência extremamente religiosa, ela tem atos religiosos, mas o interior está negativo.
A pessoa tem um medo, a pessoa tem um receio. E tantos outros casos de outras coisas que se passam dentro das pessoas. Mas a casa, o corpo é uma casa. Então o nosso corpo é uma casa. Essa casa tem de ter lâmpadas que se acendam. Veja bem, um momento de trevas é um momento de vamos dizer, um problema grave que vem para trazer angústia. Vamos iluminar essa casa, porque a angústia também é negativa. Então é preciso acender a lâmpada, ou seja, é preciso alimentar a fé. Ouvir a palavra de Deus, né, e segurar, agarrar-se à palavra de Deus, fazer assim, não, essa palavra que saiu da boca de Deus, Deus me prometeu isso, Deus me dá essa bênção. Então é preciso mudar essa história de medo. Mas continuando então, nós vimos alguns momentos, há poucos dias atrás, entre Jesus e os discípulos. Momentos que os discípulos viveram e vivenciaram uns com os outros ali, dentro de um barco, na travessia de um lago, quando de repente uma tempestade violenta se levanta. E o que foi que esse cenário forte, não é, que os estava atingindo, provocou? O medo. Eles ficaram apavorados. Você vê que eles eram 3, pelo menos, eram pescadores profissionais. No entanto, a situação era tão assustadora que eles, os pescadores profissionais, sentiram tanto medo. Eles foram acordar Jesus. E acordaram os gritos: mestre, mestre, estamos perecendo, vocês vamos morrer aqui no meio dessa tempestade, está violenta demais. Medo. Jesus levantou, repreendeu a fúria das águas, diz a palavra de Deus, os ventos, que representam muitas vezes exatamente isso, circunstâncias pavorosas, adversidades violentas. E então eles acordam Jesus: mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus, após ter acalmado tudo, acalmou os ventos, acalmou a fúria da água, acabou tudo. Jesus virou-se para eles e fez uma pergunta: onde está a vossa fé? Então, antes eles estavam apavorados, dominados pelo medo. E Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Você conhece esse episódio, esse texto? Então veja o que Jesus fez com eles. Jesus os pôs em confronto. Veja bem, com as adversidades, sendo eles, né, conhecedores do seu poder. Ou seja, eles teriam que ter o coração tão cheio, né, da paz de Jesus Cristo e da certeza da vitória, porque Jesus estava ali com eles, que aquela calamidade, aquela torrente violenta, não lhes causaria dano, porque Jesus estava presente. Mas Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Eu quero compartilhar disso com você, porque precisamos entender que, embora o medo para o ser humano seja uma coisa natural, não é para Deus. Deus não só não quer que os seus filhos sintam medo, Ele não admite. Por quê? Porque Ele está presente. Então, uma coisa é uma pessoa desprovida da fé. Porque a fé, ela acaba com o medo. Ela vai contra ele. Mas o medo vai contra a fé, se ele for alimentado. Isso mesmo. Se ele encontrar o espaço dentro da casa. Então houve esse episódio, esse momento do barquinho, no Evangelho segundo São Lucas. Nós não vamos ler agora, vamos continuar com o tema, o assunto
nos próximos programas. Então, convide seus amigos. Você conhece, tem amigos, tem amizades, ou tem gente na família que sofre de medo, ansiedade, pânico. Tem o diagnóstico da síndrome. Ou tem surtos de medo, de pânico. Convide essa pessoa a participar conosco. Convide a participar do programa. Para que ela ouça, né? A palavra de Deus, ela traz paz ao coração, porque Deus está presente na sua palavra. Isso não é uma filosofia, isso não tem nada absolutamente a ver com religiosidade, nada. É uma questão de confiar nas palavras de Deus e vencer, acabando com esses sentimentos negativos. Então, a fé é positiva, o medo é negativo. Sendo medo negativo, dependendo do grau, ele vai prejudicando. Então pode sim, ele pode parar a vida de uma pessoa. Pode acabar com a carreira de uma pessoa. Pode acabar literalmente com a liberdade da pessoa. Posso te contar inúmeros casos de libertações do nosso ministério. Posso te falar de casos, e muitos casos. Uma jovem mulher pediu socorro em plena rua. Ela nos reconheceu e ela disse: me ajuda, pelo amor de Deus. Mas o que foi? Pensei que era com ela. E ela disse: me ajuda, pastor, me ajuda, porque o meu sobrinho estava no 3º período de direito, quando de repente foi tomado por um surto de pânico e agora não quer sair do quarto. Ele cisma que pessoas vão pegá-lo. Mas vamos lá, que tipo de vida ele levou? Era um rapaz normal. Falei, no mínimo andou jogando videogame demais, ou andou assistindo muito filme de terror, alguma coisa. Ele alimentou a alma dele de muitas negatividades, de coisas, de trevas. Ela disse: eu não sei, isso eu não posso lhe dizer, porque ele é filho da minha irmã, mas ele levava uma vida normal. Só que agora ele não sai do quarto. Olhos arregalados, medo de tudo, medo de ver gente, medo de ir na rua. E já estava no 3º período de direito. E eu enviei os obreiros, 2 rapazes, homens de Deus, que foram lá ministrar a palavra de Deus a ele. O rapaz estava lúcido, só que estava literalmente com a mente perturbada de pensamentos pavorosos e o coração totalmente negativo. Estava em trevas mesmo, ou seja, um vazio de Deus ali total. E conforme ele foi ouvindo a palavra de Deus, em 3 semanas se libertou, e 1 mês depois ele já estava de volta na faculdade, levando uma vida normal. Ou seja, o medo foi embora. O coração se encheu de paz. Do medo, ele é terrível. Ele é terrível. Vamos pôr esse inimigo para fora, vamos expulsá-lo. Nós vamos orar agora. Vamos continuar amanhã com este tema. E ouvindo a palavra maravilhosa, a palavra de Deus, porque Papai do Céu ama seu povo, Ele ama seus filhos, Ele quer seus filhos tranquilos, sossegados. Só você observar as palavras do Senhor Deus, não é? Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, ele diz: olha, eu vou te guardar e você vai se sentir protegido. Ore comigo agora. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Momento da oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial,
Senhor, chegamos diante do trono da tua graça, de onde o Senhor derrama as virtudes. A unção, Senhor, que lava a alma, que liberta, Senhor, que afasta as trevas e todas as forças malignas. Senhor, chegamos diante do trono da tua graça, de onde jorram as águas cristalinas do teu Santo Espírito, que saciam a sede da alma, que enchem o lugar da ansiedade, saciando, confortando, dando paz. Pai celestial, neste momento, nós unimos a nossa fé diante do Senhor, o único Deus. Pai, nós pedimos agora a tua ajuda, a tua visitação e a manifestação do teu poder. Nosso Deus, teu povo ouviu a tua palavra, teus filhos, Senhor Deus. Sim, pelo nome de Jesus, se põe diante do Senhor, diante de ti, para receber, Senhor, a tua bênção. Comece a operar agora. Senhor, visite neste momento alguém, Senhor, que tem estado enclausurado, angustiado, amargurado, mas um pavor, Senhor, um medo de tudo. Medo de todos. Medo de ver gente. Medo de ir à rua. Medo e receio do amanhã. Receio, Senhor Deus, de uma desgraça. Jesus, comece a operar. No aconchego, Senhor, dos teus braços. Quando alguém dá ouvidos à tua palavra, Senhor, é impossível não sentir paz. Porque o Senhor é um Deus bem presente em todo o tempo. E se mostra àqueles que creem, àqueles que confiam. Pai celestial, nós unimos a nossa fé, Senhor. Comece a operar no teu povo. Pai, eu oro por alguém que estava tomado de remédio, Senhor. Jesus. Alguém, Jesus, que para ter um pouquinho de descanso, de um sono, um pouquinho, estava debaixo de medicação pesadíssima. Jesus, alivia essa alma. Trabalha essa mente, Senhor. Jesus, esse cenário tenebroso de trevas seja varrido, banido. E nós agora dizemos, na autoridade do nome de Jesus, a todas as forças malignas que têm oprimido esta pessoa, esta vida, este jovem, este homem, esta mulher, que saiam agora. Todas as forças das trevas saiam agora. Deixem este cérebro, deixem esta cabeça, deixem esse coração, essa vida. Eu digo e eu ordeno em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, derrama o bálsamo da paz, a unção que cobre, que guarda e abençoa. Pedimos e agradecemos. Jesus, muito obrigada. Graças a Deus, amém e amém. Bem, creio que agora, você que estava assustado, prisioneiro, você agora está livre. Vamos agora uma noite de sono tranquila, um sono reparador, muita paz no teu coração. Desfrute das bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos de volta. Olha, amanhã temos escola bíblica às 7, 14 e 19 horas. Vamos lá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Meu abraço e até o nosso próximo encontro.